Olá, povão, tudo bem? Os Estados Unidos liberou agora, essa semana, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Isso é uma excelente notícia. Eu quero falar um pouco sobre como que isso aconteceu, né? Quais são os critérios, qual é a vacina, como é que será esse processo e quais são as perspectivas aqui no Brasil. Porque a coisa não é tão simples assim. O Brasil tem alguns problemas para começar a fazer isso, certo? Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso, tá ok? Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: no Brasil existe um direito estabelecido legalmente de que as crianças possam acessar a educação infantil desde pequenininhas, né, na creche e no maternal públicas. Então você tem muitas mães, muitas famílias que levam essas crianças a esses espaços. Mas isso não é igual nos Estados Unidos. Lá há o direito à educação pública, mas não das crianças bem pequenininhas. Então é no fim dessa primeira infância que grande parte das crianças começa a ir para a escola. Justamente o período que vai pegar essa vacinação, né, entre 5 e 11 anos de idade. Portanto, isso tem um valor muito grande, principalmente agora que está chegando o inverno. Lá é diferente do Brasil, né? Lá o calendário escolar ele não começa em fevereiro como o nosso, e ele para no fim do ano. Ele começa em agosto e, portanto, esse período agora de fim de ano é um período de intensa escolarização, né? E aí você junta com o fato de que eles estão chegando no inverno, que é um período em que circulam mais os vírus respiratórios, então você tem um cenário ideal para circulação maximizada do vírus nessas escolas. Só que a vacina vem aí para dar um alento, para reduzir esse processo e, claro, para que aumente a probabilidade de atingir a imunidade de rebanho. Só que lá tem alguns outros problemas. Nos Estados Unidos, a coisa não está fácil lá, não, para a vacinação. Eu vou comentar um pouco disso, né? Vou falar como é que foi esse processo de aprovação agora, como será essa vacinação, quais são as possibilidades no Brasil. Fica aí. Beleza, eu sou doutor em educação pela PUC de São Paulo, fiz o pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, no departamento de psicologia, e eu milito nessa área de práticas baseadas em evidências, né? E, portanto, esse é um tópico, claro, que a gente não pode fugir nesse momento tão grave da nossa humanidade. Bom, nos Estados Unidos há 3 vacinas, tá? A Pfizer, a Janssen e a Moderna. Quem conseguiu a autorização, primeiro para a adolescência e agora para a infância, é a Pfizer. Então, é a Pfizer que vai fazer essa vacinação, né? A vacina é deles. Eles apresentaram dados que demonstraram evidência de que, em primeiro lugar, a vacina é segura para essa população e que ela é efetiva, né? Que ela tem um potencial de imunização bom. Só que essa vacina, apesar de ser a mesma, ela não é da mesma forma, não é a mesma quantidade. Então, você tem, na vacinação de adolescentes e adultos, 30 microgramas. No caso de crianças entre 5 e 11 anos, 10 microgramas, ou seja, um terço da dose normal. E aí você tem a primeira dose em 3 semanas, a segunda dose. Só que não adianta você pegar simplesmente uma vacina que você tenha e porcioná-la em 3. Não adianta, por quê? Porque você precisa trabalhar também com outro reagente, assim, um outro elemento aí dessa autorização. Tem um reagente específico, que ele é mais caro, mas ele também é mais seguro. De modo que você não pode aproveitar aquilo que você já comprou. Isso exige uma logística, uma preparação. Lá nos Estados Unidos, é claro, que eles já tinham feito isso, já estava na agulha, literalmente, né, na agulha já isso, porque existe uma preparação, existe um plano de imunização muito sério, muito competente lá, né? E no caso do Brasil, por que eu estou falando isso? Porque no Brasil não existe, não tem nenhuma menção à vacinação de crianças em nada, em nenhum plano. De modo que, quando a sociedade começar a pressionar, já deveria estar pressionando, no meu entendimento, né, para que haja esse direito aqui também, ainda vai ser necessário todo aquele processo moroso que deve demorar meses, né, meses de insegurança para as crianças, suas famílias, profissionais da educação, tudo isso. Então você tem uma dose menor, 10 microgramas, e você tem um reagente diferente. Esses dados foram apresentados para o FDA, né, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, e eles convocaram um painel, né, um grupo de especialistas, de 17 especialistas independentes, que avaliaram esses dados e
corroboraram que esses dados de fato demonstram a evidência dessa vacinação e, portanto, ela foi liberada, ela foi aprovada nessa primeira semana de novembro. Bom, lá nos Estados Unidos existe um problema muito sério, que é o problema de que uma grande parte da população não quer se vacinar, porque existe a circulação daquela picaretagem da antivacina lá muito séria lá, né? E tem um lastro político, tem uma semelhança muito grande com o Brasil, né? O Donald Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, que tem muita vinculação com o presidente brasileiro, inclusive, ele é um cara fortemente defensor de todas essas pseudociências, essas picaretagens. O pai dessa picaretagem contemporânea do movimento antivacina contemporâneo se chama Andrew Wakefield, é um ex-médico inglês, porque ele perdeu o direito de clinicar depois de 500 mil demonstrações de que ele era um corrupto. Ele fez um artigo fraudulento sobre o autismo, né, dizendo que vacina tríplice causava autismo. Depois se descobriu que todos os dados eram forjados, ele tinha recebido propina, ele tinha patenteado uma outra vacina que ele queria vender, enfim, esse é o nível do camarada. Então ele estava na posse do Trump, a convite do próprio Trump. Né? Por quê? Porque, de fato, há uma identidade ali. E aí isso tudo tem circulado muito, isso é um problema. E o outro problema é que não tem uma cultura de vacinação. Né? Não tem, assim, uma rede pública, né, que tem um histórico de vacinação. E aí as pessoas têm uma reticência muito grande dessa coisa de se vacinar. No Brasil é diferente, né? Mas nos Estados Unidos eles não conseguem avançar além de certos níveis. É muito importante que todos os mecanismos de aumento de vacinados sejam utilizados, né? Para bebês abaixo de 5 anos vai demorar muito. Por quê? Porque é muito mais sensível para você fazer teste. Tem critérios de segurança muito maiores. Inclusive, de 5 a 11 também demorou bastante, porque também tem critérios éticos muito mais sérios, né? Toda pesquisa científica tem assim um rigor ético muito grande. Eu sei que o pessoal do Prevent Senior não concorda, mas estou falando quem trabalha com ciência de verdade, sabe dessa importância. E quando você fala de populações mais vulneráveis, isso fica mais acentuado. Qual que era a grande questão que precisava ser demonstrada aqui? Uma, claro, se de fato é capaz de imunizar as pessoas, e a outra é sobre o risco de miocardite, que é um risco que de fato é aumentado com a vacina da Pfizer, né? Mas a questão é sempre de pesar, porque não existe nada no mundo, nenhum remédio, nada que seja sem nenhum efeito colateral. A questão é de pesar. Então, qual era a coisa que a gente tinha que pesar? Primeiro, qual era a probabilidade de risco de desenvolvimento de Covid, de outras questões, e qual é o impacto desse caminho? E o outro, por outro lado, da miocardite ou outras coisas que a vacina pudesse criar, assim, um certo contexto, né? Pois bem, então, diante dessa balança aí, em primeiro lugar, nós tivemos até agora, na pandemia, 1.900.000 crianças que foram infectadas, que desenvolveram, né, a Covid-19. Portanto, é um número muito grande, muito expressivo. Só estou falando só nos Estados Unidos, né, onde os dados foram apreciados, né, claro. Dessas, 94 morreram. 94 crianças morreram por Covid-19. Nós tivemos aí 46 que morreram, não pela própria Covid, mas por uma decorrência dela, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que é um caso que tem ocorrido muito em vários lugares nessa população de crianças que tiveram a doença, isso meses depois que tiveram a Covid-19. Então nós temos aí cerca de 150 crianças que morreram em decorrência disso, em decorrência da Covid direta ou indiretamente, e você tem, claro, uma probabilidade de muitas outras ainda terem essa síndrome. Por quê? Porque ainda não deu tempo, digamos assim, de desenvolver esse aspecto. Por outro lado, nós temos aí a probabilidade de miocardite, que é muito baixa e cujo desfecho não é tão sério normalmente quanto dessas outras condições. Dito tudo isso, e sendo a vacina capaz de imunizar essa população, ela foi aprovada. Existe um acordo internacional de que quando uma vacina, um remédio, ele é aprovado em algum dos centros de excelência de avaliação, como é, por exemplo, o FDA, né, é muito mais fácil de aprovar em outros lugares. Portanto, no Brasil é muito mais fácil agora de aprovar.
Já foi feita uma fala pelo Dória de que iria encaminhar isso no Brasil, mas pelo menos o que eu vi da fala dele, ele não falou que era da Pfizer. Por quê? Porque é claro que ele tem lá a tendência de tentar emplacar a Coronavac. A Coronavac já pediu autorização já há algum tempo, né, desde junho, para a Anvisa, para poder imunizar as crianças, e foi negado. Isso já foi aprovado na China e alguns outros países da América Latina, como o Chile, por exemplo, mas não foi aprovado no Brasil. A Anvisa ela argumentou que não havia dados o suficiente estratificados por idade, porque a mesma pesquisa ela pegou desde criança até adolescência, que não tinha uma comparação de níveis de imogenicidade dos vários estratos, né, desses vários estratos, e não havia uma quantidade suficiente, enfim, uma série de alegações que não davam o suporte, a segurança necessária para liberar a Coronavac para crianças. Olha, eu não tenho repertório e eu nem tenho os dados para avaliar essa decisão da Anvisa, mas o que eu posso dizer é que até agora a Anvisa tem se comportado de uma maneira muito competente nesse processo de aprovação. Eles têm tomado decisões sempre muito responsáveis, às vezes desagradando um lado político, às vezes desagradando o outro, o que demonstra um compromisso ali com os dados e com de fato, a documentação que está chegando até eles. Então, eu acredito que essa decisão, é claro que ela pode ser revista à medida que novos dados vão chegando, né, e aí se corrobora essa posição de que ela é segura e é efetiva, mas eu acredito que, pelo cenário que nós temos hoje, é muito mais provável de você ter, de fato, a aprovação da Pfizer, já que já foi aprovada pelo FDA, então é muito mais fácil, muito menos burocrático o processo de aprovação. Espero que em breve nós estejamos aqui também vacinando as nossas crianças. E aí, é preciso lembrar que o Brasil tem uma cultura de vacinação fantástica, e isso tem dado aí para nós uma vantagem enorme, maravilhosa, né? E tem diminuído drasticamente a circulação de doenças. E é muito importante dessa doença especificamente. E é muito importante que também pegue as crianças que estão também em espaços de aglomeração, porque é importante para elas, por questões relacionadas ao seu próprio desenvolvimento psicológico, emocional, educacional, né? É importante que elas estejam na escola, mas é importante que elas estejam seguras, é importante que os profissionais da educação estejam seguros. Eu preciso dizer aqui uma coisa muito importante: saiu uma pesquisa já há muitos meses nos Estados Unidos que demonstrou que o segundo maior fator de risco para a Covid-19, o primeiro era a idade, o segundo era a deficiência intelectual. Então, nós temos aí todas as crianças que estão indo para a escola com uma certa insegurança, mas de todas as crianças que mais precisam da escola, que são as crianças com deficiências, muitas delas não estão indo para a escola por opção dos pais, por medo. Mas por fazer isso, quando se faz isso, está sacrificando, em parte, as possibilidades de desenvolvimento que teria nesse ambiente. Então, é muito importante que a gente aprove e que as crianças com deficiência tenham aí a prioridade para que elas possam ter mais segurança, voltar para a escola e elas poderem ter a saúde e o seu desenvolvimento. E, para finalizar, pessoal, vamos ajudar a espalhar conhecimento aí de boa qualidade, conhecimento científico, rigoroso. Então, conto com você para dar um like aqui no vídeo, para se inscrever, clicar no sininho, botar para receber todos e compartilhar esse vídeo. Compartilha nos grupos aí, grupo da família, dos profissionais, dos estudantes, para a gente espalhar o conhecimento científico. O pessoal que é doido por pseudociência, a galera parece que tem um negócio no dedo, um trimelique, porque eles compartilham mesmo. E quem tem um compromisso com ciência normalmente é mais comedido, né? E a gente tem que inverter a postura aí. Quem tem que estar com vergonha de divulgar são eles, as pessoas que espalham fake news e informações falsas, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.